Bom dia, que Deus abençoe a todos os nossos preciosos irmãos e irmãs em todos os lugares. Sejam todos fortificados pela palavra. O poder da intercessão. João, na primeira carta, do capítulo 5, ele vai nos escrever estas coisas assim. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, o Evangelho de João foi escrito para conduzir-nos à fé em Jesus. Não é isto? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Se você deixar que isto seja concebido no seu ventre espiritual, então você compreenderá inteiramente o porquê do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. E procurará render-se por completo a Ele. Então, este Evangelho, esta carta aqui de João, primeira carta, ele foi escrito e chegou até nós. Deus tomou esta providência para que, por tempos difíceis de perseguição, de angústia, de aflições, esta Bíblia fosse preservada para estar hoje acessível a todos os que quiserem. Então, foi escrito para conduzir-nos à fé em Jesus. Então, todos aqueles que se achegam a Ele, para que todos pudessem receber a vida eterna. Então, nós compreendemos. E esta carta foi escrita para assegurar àqueles que têm crido de que eles realmente possuem o dom que não tem preço. Então, a vida eterna, ela não pode ser calculada seu valor. É vida. O importante é que nós lutemos para esta vida. Tudo luta para permanecer vivo aqui. Todos nós, de sã consciência, grandes, pequenos, pobres, ricos, não importa a raça, cor, posição social, todos querem viver. Embora sabendo que esta vida aqui, ela não é a vida eterna. Mas, então esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, para nós confiarmos nisto, você recebe a vida. No Evangelho de João, no capítulo 20, o verso 30 e 31, o objetivo do Evangelho ser escrito, chegar até nós. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Você agora toma consciência que Jesus fez muito mais do que o que está escrito. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes que foram escritos, que estão aí à disposição para você ler e se animar, encorajar, estes, porém, foram registrados
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esses foram registrados para que a nossa fé cresça e que nós possamos crer completamente. Veja o propósito deste evangelho de João. João escreveu aí nestes 2 versículos. Ele poderia escrever muitas outras coisas, assim como ele diz no próprio evangelho de João, no capítulo 21, que ele diz isso. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que maravilha! Quanta coisa fez Jesus! Mas estas que foram registradas, para que não registrou todos? Mas essas são suficientes. Se você não crer nestas que estão escritas, se você não crer nesta Bíblia, poderia escrever aqui centenas e centenas de coisas mais que Jesus fez, também você não creria. Você não confiaria? Você daria ouvidos a falsos mestres e falsos ensinadores que dizem que a Bíblia não tem validade nenhuma, não tem valor, que era precisa de uma mensagem de um profeta para validá-la. E não é só de um, não. De outros profetas também, que se dizem profetas, né? Então, estas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida eterna. A vida em seu nome. Veja bem que coisa gloriosa. Não é isto conforto para os nossos corações? Então, essa expressão afirma o propósito deste evangelho através dos sinais narrados. Então, você, através disto, obtém fé em Jesus como que mais do que um apenas operador de milagres, porque ele é o Cristo, a palavra encarnada com o Pai e o Espírito, como Deus triuno. Através da fé encontramos vida nele, que é a fonte da vida. Isto é algo que deve levar-nos, como leitores da Bíblia, cristãos que creem, a confiar plenamente nesta gloriosa palavra de Deus, que é algo tremendo, que fortifica a nossa fé, fortifica a tua fé, te eleva até a glória, faz de você um vencedor em todas as circunstâncias da vida. Os discípulos, aqueles que os antecederam na fé, eram tão fortificados através da fé neste Senhor Jesus Cristo, que eles enfrentaram reinos, enfrentaram todas as dificuldades. Quando eles se firmaram nesta gloriosa presença de Deus entre nós em seu Filho Jesus, e nós também devemos nos firmar nisto, gloriar-nos nisto, naquilo que é verdadeiro. Nós estamos confiados no Senhor Jesus. Olha, você tem tudo para ser um vencedor, nós temos tudo, porquanto nós devemos permanecer firmes nisto. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, quando você pede,
Você deve pedir com fé, porque é necessário de que aqueles que dele se aproximam, dele se aproximam, creiam de que ele é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que buscam a sua face, busca o seu amor, busca as palavras que ele deixou para que nós vivêssemos por ela. Então, Jesus veio ao mundo para introduzir um reino celestial, um reino de justiça, o reino de paz, o reino de amor, o reino da vitória sobre o pecado, o reino da vitória sobre a transgressão, o reino da vitória sobre a desobediência. O mundo jaz do maligno, mas aqueles que têm recebido a força do Senhor em sua vida, vence o mundo. E esta é a fé que vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, se você crê que ele é o Jesus, Filho de Deus, então você vence o mundo. Vence o mundo e sua concupiscência. Vence o mundo e a sua soberba. Vence o mundo e a sua ganância. Vence o mundo e as suas vaidades. Vence o mundo e suas ilusões. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O mundo não pode tocar em você, se você tem recebido este reino de Deus em seu coração, porque agora você tem se tornado uma nova criatura. E Deus não está longe mais. Deus está dentro de você. É aí que é a morada dele. Não é numa parede, não é uma que chamamos de igreja ali, um salão. Seja ele pequeno ou grande, onde se reúnem os irmãos para cultuar. Não é ali naquelas paredes, naquele piso, naquelas portas que Jesus está. Mas ele está dentro daqueles que vão em sinceridade, em amor, em reverência, em espírito, em verdade, lhe agradecer, lhe adorar, juntamente com aqueles outros que também têm a mesma finalidade: ir ao templo adorar ao Senhor. Agora, a morada de Deus é o seu coração. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Ele te dará salvação e ao céu te levará. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guardará. E o maligno não lhe toca. Ah, mas Satanás fez isso, Satanás me iludiu, Satanás me enganou, Satanás. Não, muda. Deus me protege, Deus me guia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, não vai faltar força para você vencer o maligno, não vai faltar água para você matar a sua sede espiritual, não vai faltar alimento para você saciar a sua sede. João capítulo 6, Jesus se identifica como o pão vivo que desceu do céu. Ele disse para aqueles homens: vossos pais comeram maná no deserto e todos morreram, mas quem de mim se alimenta tem a vida eterna. É disto que estamos falando. É de algo que está no seu interior. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então você não vive
sedento por qualquer coisa, porque você já tem bebido da água da vida. Você não precisa de águas estagnadas, de poços, de cisternas, porque uma fonte há dentro de você. Há uma fonte viva que jorra em meu ser. E você então tem a sua sede saciada. Eu sou a água da vida. E no último dia da festa, Jesus pondo de pé e disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem tem sede, vem a mim, beba. Estás com necessidade de uma fé mais pura, constante? Abrace a palavra. Coma desta palavra, viva por esta palavra, porque Jesus é este pão vivo que desceu do céu. Eu sou, a minha carne é verdadeiramente comida. Aqueles que não entenderam, não compreenderam a linguagem de Jesus, o deixou. Foram embora. Mas aqueles que compreenderam, como você tem compreendido as Escrituras, permanece pela Escritura. Que o mundo inteiro jaz no maligno, mas aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha, você é de Deus, você pertence a Deus, portanto você tem prazer na lei de Deus. Ele te abençoe agora, Ele te ilumine agora, Ele te dê saúde, te dê disposição para a obediência, te dê entendimento de sua palavra e te proteja de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.